O irmão Joelson vai nos trazer a palavra de Deus. E o que nós nos propomos a falar agora, então, é sobre a igreja e a pureza na doutrina. De nada adianta nós guiarmos a nossa família se não for na pureza, se não for na Sagrada Escritura. Que o Senhor, então, esteja sendo conosco também, igualmente com o irmão Joelson. Irmãos, igualmente é um prazer estar com todos vocês, conhecê-los também pessoalmente. E, neste momento, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Até o final do capítulo. Assim diz a palavra do nosso comum Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Então possamos orar mais uma vez, brevemente. Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos te adorar, Senhor, te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua providência, ó Deus, em dirigir todas as coisas e em fazer com que nós estejamos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Ó Senhor, quão grande privilégio é este, ó Deus. Te louvamos e te adoramos, porque grandes coisas o Senhor tem feito pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor, e pelas vidas de cada um de nós aqui presentes, na vida de muitos outros irmãos, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, te rogar a tua bênção sobre nossas vidas, hoje e sempre. Queremos te rogar, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós neste momento e nos ajude e nos abençoe. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Que tu possas, ó Deus, dirigir, ó Deus, tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for dito, para que tu recebas, ó Deus, toda a glória, Senhor. Ó Deus, exalta o teu próprio nome, exalta Cristo Jesus em nosso meio, que nós possamos nos gloriar em ti, ó Deus, somente, engrandecer o teu nome.
Ó Deus, abençoa todos nós, todos que aqui estão e aqueles que de longe também nos ouvem, ó Deus, nos assistem, Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos abençoe, ó Deus, mais uma vez, no nome de Cristo te pedimos. Amém. Como o irmão Felipe colocou, nós iremos falar sobre a igreja e a pureza, a doutrina. Então, um tema assim, muito importante, muito relevante para a igreja atual, tempo que nós vivemos, porque, como foi bem colocado pelo nosso irmão Ademir, várias filosofias estão por aí, no mundo que vivemos, ditando como deve ser a nossa família, por exemplo. Mas, infelizmente, essas filosofias parece que não ficam apenas em âmbitos que nós talvez possamos considerar externos à igreja, mas até mesmo dentro de instituições que se autodenominam igrejas, que professam serem cristãs. Então, muitas ideologias, muitas ideias, muitas filosofias também adentram a igreja nesse sentido amplo, né, em geral, e isso passa a ser colocado como verdade para as igrejas, muitas dessas coisas. Então, quando nós falamos de doutrina, a palavra doutrina, o que aparece no Novo Testamento diversas vezes, também aparece no Velho, mas no Novo Testamento, no grego, é a palavra didaquê, e é uma palavra que significa ensinamento ou instrução. Então, existem doutrinas bíblicas, ou seja, o ensinamento então, derivado das Escrituras, mas também tem ensinamentos errôneos, falsos, que provêm de outros lugares, deste mundo, por exemplo, de mentes ímpias, por exemplo. E como já se não bastasse, a nossa sociedade está imersa em tantas ideias que são contrárias à palavra de Deus, já não bastasse isso, instituições ainda, grupos de pessoas, que se dizem cristãs, que se autodenominam igrejas, também abraçam essas coisas dentro disso que é tão chamado igreja hoje. Eu digo tão chamado porque alguns não são igreja, de acordo com a palavra de Deus, por isso. Mas as pessoas têm por igreja. E às vezes as pessoas de fora olham ali, uma igreja, está escrito o nome lá, igreja. Então é uma igreja, né? Mas de acordo com o padrão da Escritura, não é igreja, claro. Então, esse assunto é importante por isso. Né? Porque há, então, uma relativização das coisas. Não é importante discutir doutrina, não é importante falar sobre doutrina. Você pode ter a sua, eu posso ter a minha, completamente diferente, completamente opostas, podemos caminhar juntos, não há nenhum problema. Então, o que é engrandecido e louvado pela sociedade hoje é o pragmatismo, por exemplo. Se funciona na prática, não tem nenhum problema. Vamos fazer, não tem problema. A questão da tolerância. Não, a pessoa, você tem que tolerar as pessoas. Sim, é verdade. Sermos misericordiosos com as pessoas. Mas não tolerar os seus erros, seus pecados. Né? Se não me engano, John MacArthur chegou a dizer que a heresia vem montada no lombo da tolerância. Né? E assim que ela entra na igreja. Mas esses são os pensamentos, então, que nós vemos reinar nesses lugares atualmente. E muito pouco querem se falar sobre doutrina. Então, por que doutrina? Por que é importante falar sobre os ensinamentos derivados das Escrituras? Não precisa disso, é só nós sairmos aí na rua, vamos evangelizar, vamos fazer isso, vamos fazer acontecer as coisas, e é suficiente. Mas fazer isso é um absurdo, deixando a doutrina de lado. Alguém já disse que é a mesma coisa que fazer o seguinte: vamos jogar uma partida de futebol, mas deixa a bola de lado. Evangelizar, querer falar do evangelho sem doutrina é fazer isso. Então não existe evangelismo, na verdade, sem a doutrina bíblica da palavra de Deus. Então é muito importante nós falarmos sobre esse assunto tão completamente atual, relevante para a igreja, para essa igreja moderna que abriu suas portas para todo vento de doutrina que surgiu
especialmente a partir do século XIX para cá, né? Então é muito importante nós voltarmos para as Escrituras. Se nós desejamos uma reforma na igreja, uma reforma em nosso país, e pela graça de Deus queremos que isso está acontecendo, pela doutrina bíblica. Não foi isso que aconteceu na reforma do século XVI? Uma volta para as Escrituras. Então isso é completamente urgente, completamente importante, e seria um assunto que poderíamos falar muitas e muitas coisas durante muito tempo. Ainda não esgotaríamos o assunto, mas vamos falar de pelo menos algumas coisas que nós, pelo menos eu julgo importante para nós meditarmos. Então nós lemos capítulo 3 aqui, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele instrui Timóteo sobre como uma igreja deve funcionar, como uma igreja deve ser em sua prática também. E aqui no capítulo 3, especialmente neste capítulo, o apóstolo está instruindo Timóteo sobre como a igreja de Deus precisa ser governada, por exemplo, sobre os oficiais da igreja, sobre diáconos e presbíteros. Fala como eles devem ser, como eles devem agir, né, qual devem ser as suas características, qual deve ser o seu modo, né, tanto no lar, seu modo de agir no lar, como também na igreja de Deus. Ele dá toda essa instrução, e aí no verso 15, ele diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Depois do verso 15, esse é o verso 14. Depois do verso 15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então ele está dizendo, tudo isso eu estou te explicando, tudo isso eu estou te informando, para você saber como deve se andar na casa de Deus, especialmente os oficiais, né, da igreja. E aí ele vem e faz uma afirmação, que é nessa afirmação que nós vamos considerar no verso 15. Então nós vamos considerar o capítulo todo, nem as funções dos bispos, dos diáconos, presbíteros da igreja, dos oficiais da igreja como um todo, mas especialmente o que está no verso 15, quando ele diz o seguinte: como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Deus é a coluna e firmeza da verdade. Isso o apóstolo Paulo. Então aqui nós podemos considerar algumas coisas importantes. Primeiro, veja o seguinte aqui. A igreja é propriedade de Deus. A igreja é propriedade de Deus. Então o apóstolo afirma que a igreja é a casa do Deus vivo. Ou seja, a igreja é onde Deus reside. A igreja é a sua residência. Então nós sabemos que Deus é onipresente, Deus está presente em todos os lugares, mas na terra aqui, neste mundo, a igreja é onde Deus manifesta sua presença de maneira favorável. Porque nós sabemos que Deus é onipresente, está presente em cada canto desse universo, está presente no céu, está presente no inferno, inclusive, está presente em todos os lugares. Deus está presente. Deus é onipresente. Mas ele está presente de uma maneira diferente no céu. Ele está presente de uma maneira diferente no céu. No céu ele está presente de uma maneira, no inferno de uma outra maneira. Mas ele está presente. É claro que nossa mente é finita para compreender isso. Deus está presente também na igreja. Deus está presente em outros lugares. Deus está presente, por exemplo, de acordo com a sua onipresença, num lugar onde tem ímpios lá, por exemplo. Do ponto de vista da sua onipresença, ele está lá. Então, por exemplo, num lugar onde tem a prostituição, num certo sentido, Deus está presente lá. Ele sabe todas as coisas, ele é onipresente. Mas na igreja, de uma maneira diferente. É a casa do Deus vive, a sua residência. Então, onde Deus manifesta a sua presença. Por exemplo, você trabalha, você estuda, você está presente nesses outros lugares, mas a sua casa é diferente. Lá você está à vontade. Lá
as coisas são feitas de uma outra maneira. Você, marido, por exemplo, você governa o seu lar, a esposa também tem o seu papel no seu lar, como nós aprendemos, mas é diferente. Então, a igreja é onde Deus também manifesta a sua presença. De uma maneira tão especial. Então o salmista diz, por exemplo, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto e nos dê a tua paz. Então é nesse sentido. Deus manifesta a sua presença na igreja. A igreja é a casa de Deus. Veja comigo 2 Coríntios, capítulo 6. A partir do verso 16, diz o seguinte: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí no meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui o apóstolo fala, vós sois o templo do Deus vivente. E Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. A igreja, o povo de Deus. Então Deus habita no meio do seu povo. A igreja é a casa de Deus. É a casa do Deus vivo. Veja também Efésios capítulo 2. A partir do verso 11. Efésios 2, verso 11, diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então veja, o povo de Deus é a família de Deus. O povo de Deus, o edifício, que está sendo ajustado, crescendo para ser o templo santo no Senhor. E ele diz ainda, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja de Deus é a casa de Deus. É a morada de Deus. É onde Deus reside, onde Deus manifesta a sua presença. Mas aqui o apóstolo Paulo, ainda em Timóteo 3, verso 15, não apenas diz isso, que a igreja é a casa de Deus, mas ele diz, do Deus vivo. A igreja do Deus, mas do Deus vivo. Ou seja, o único e verdadeiro Deus. Então aqui é um contraste. Se você lê nas Escrituras, né, o salmista no livro dos Salmos e tantos outros textos no Velho Testamento e também no Novo, a expressão usada
para falar de Deus, muitas vezes Deus vivo, é feito um contraste entre os falsos deuses e o único Deus verdadeiro. Então veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 1. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja dos Tessalonicenses. Ele fala sobre o que aconteceu também na vida deles, e que eles eram eleitos de Deus. E aí no verso 9 ele fala o seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então veja, dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Então Deus vivo é o único Deus existente, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é apresentado nas Escrituras, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também em Cristo Jesus. Então a igreja é a casa de Deus, a residência de Deus, porém também do Deus vivo, do único e verdadeiro Deus. Então isso é muito importante para nós considerarmos. Por que é importante? Algumas pessoas podem falar, mas isso é que óbvio, né? Claro que a igreja de Deus e é o único Deus verdadeiro. Porém, quando você pega essa doutrina, isso é uma doutrina. A igreja é a casa de Deus, do Deus único e verdadeiro. E quando você vai falar então sobre a prática disso, aí as coisas já mudam de direção. Porque isso é muito sério que nós estamos falando. Então lá em Mateus capítulo 16, 18, o Senhor Jesus diz o seguinte: sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Minha igreja. A igreja é de Cristo, é do Senhor Jesus, é de Deus em Cristo Jesus. Como o Ademir falou, é a noiva de Cristo. E se isso é verdade, se a igreja é a casa de Deus, do Deus único e verdadeiro, do Deus vivo, então, assim como você, no seu lar, você deve governar o seu lar como marido, e a esposa auxiliadora do seu lar, e ali você vai, claro, de acordo com a palavra de Deus, governar o seu lar. Da mesma maneira, quem governa a igreja é Deus, porque ela é a casa dele. Se Deus governa a sua igreja, e ela é a sua residência, é o seu lar, então, quem é que deve ditar como a igreja deve ser? É Deus. A igreja é dele. Então a igreja não é de nenhum homem. Isso nós vemos hoje, né? Fulano de tal fundou a igreja do pastor tal, a igreja do presidente tal, missionário tal. A igreja é a igreja de Deus, não é de nenhum homem. E pelo fato dela ser de Deus, ela deve funcionar de acordo com a vontade do seu dono, que é Deus. Então, quando nós vamos para as Escrituras, e você pega textos como este, capítulo 3, de Timóteo, mas a carta toda de Timóteo, a segunda Timóteo, Tito, por exemplo, as cartas pastorais, Paulo está dizendo, então, como a igreja deve funcionar. Então, por exemplo, como a igreja deve ser governada? Claro que Deus governa a sua igreja, mas tem os meios comuns pela qual ele ordenou. Tem os oficiais da igreja, o capítulo 3 que vai tratar disso, presbíteros, diáconos. Existem esses oficiais, mas como eles devem agir? Como eles devem ser? E como deve ser o papel de cada um na igreja? Quem diz isso? É Deus, nas Escrituras. Ele tem o direito de fazer isso porque a igreja é dele e não é de mais ninguém. Então os nossos antepassados na fé, os puritanos, por exemplo, chamavam isso de jus divinum, ou the divine right, o direito divino. O direito divino de governar a igreja. Deus tem o direito de dizer como a sua igreja deve ser governada, como a sua igreja deve ser dirigida. Porque a igreja não é sua, não é nossa, é de Deus.
é do Senhor. Jesus, ele disse, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra, que é ele mesmo, na verdade, né? O próprio fundamento da igreja, e ele vai dizer como ela deve agir. E como que ela deve agir? De acordo com a sua palavra, de acordo com a doutrina que é derivada das Escrituras. Daí a importância da doutrina. Então, quantas pessoas têm buscado outros meios, outros métodos, fora das Escrituras, para coordenar todos os eventos ou atividades da igreja? Fora das Escrituras. Métodos pragmáticos, por exemplo. Então, nós queremos, por exemplo, trazer para a igreja muitos jovens, a igreja precisa de jovens, então vamos fazer aquilo que é interessante para essas pessoas. Vamos fazer aquilo que é interessante para essas pessoas, vamos atrair essas pessoas. Vamos ver o que eles gostam. Então, existe aí um marketing, existe até um público-alvo, né, específico. O que vai atingir essas pessoas? Nós vamos criar isso e trazer para a igreja, para essas pessoas virem para a igreja. Então, as pessoas estão trazendo para a igreja pessoas usando um método carnal para trazer para a igreja pessoas carnais, para todas elas juntas adorarem a Deus carnalmente. É isso que está acontecendo. Carnalmente. Porque não está derivado das Escrituras. Então, em vez de ajoelharem diante de Deus e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor ordena? Não. Vamos fazer o que nós achamos mais interessante. Vamos fazer aquilo que nós achamos que irá funcionar. Aquilo que vai dar certo, de fato. Então nós vemos coisas dentro dessas instituições chamada igreja, completamente fora das Escrituras. Completamente fora. Fora das Escrituras. E aí Paulo está dizendo o seguinte: a igreja, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, do único e verdadeiro Deus. Então, se estão vindo pessoas para a igreja está cheia, interessante, a igreja está cheia, muito legal, está dando certo, muitas pessoas estão vindo, mas isso não é derivado das Escrituras. Essa igreja ali, aquele pessoal, aquele grupo ali, pode ser chamado Igreja do Deus Vivo? Será que pode ser chamado Igreja do Deus Vivo? O Deus que está sendo adorado ali não é o Deus vivo das Escrituras. Paulo diz, por exemplo, que há pessoas cujo Deus é o seu próprio ventre. Essas pessoas têm por Deus seus desejos carnais. Esse é o Deus delas. E é esse Deus que eles estão adorando ali. Então eles se reúnem, têm um bom momento juntos, é um clube, né? Uma igreja de fato. Se divertem, é interessante. Tem os seus desejos carnais satisfeitos, né? Por um momento, né? Claro, porque isso não satisfaz de fato a alma. E aquilo é chamado de igreja. E até pessoas que são ímpias, que declaradamente não professam a fé cristã, acham isso um absurdo. Como a igreja tal parece um clube, a igreja tal parece a igreja tal parece né? Uma coisa que não parece igreja de fato. Até mesmo uma pessoa ímpia reconhece isso. E muitos que estão dentro desses lugares não conseguem enxergar isso. Estão cegos mesmo, né? Por tantas coisas que têm visto no mundo e trazido para a igreja. Vêm as coisas do mundo, trazem para a igreja. Estão tão cheias disso que não conseguem enxergar, né, a verdade. Como diz o apóstolo Paulo, há pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Parece que estão tão cheias de muitas coisas novas, boas, conhecimento novo, mas que não é derivado de fato das Escrituras.
Então, a igreja é governada de uma maneira completamente de fora das Escrituras. Então, por exemplo, a maioria das igrejas que nós conhecemos tem lá um pastor, fundador, ele é o presidente da igreja e ele que dita como deve ser a igreja. Onde temos isso nas Escrituras? Em lugar nenhum nas Escrituras. Apesar de ser tão comum hoje. Isso, na verdade, é papismo, romanismo. Né? Papa, igreja com papas. Né? Temos muito hoje isso. Nós vamos para o culto, né? Pretendemos falar sobre isso hoje. Né? O culto é feito de acordo com a vontade de quem? De Deus ou dos homens? Então, aquilo que agrada às pessoas é que é trazido, não aquilo que agrada a Deus, de fato. E apresentar para muitas das pessoas aquilo que está na Escritura, não, é radicalismo demais. Não, isso é algo muito sério, radical demais. Bem, será que estamos sendo radicais quando nós queremos apresentar o princípio regulador do culto? Se nós estamos sendo radicais, e Deus é o que então? Porque é isso que ele apresenta nas Escrituras. Tudo que eu te ordenei farás, nada acrescentarás e nada diminuirás do culto a Deus. Deuteronômio 12:32. E aí alguns ainda se dizem reformados, até inclusive calvinistas, né? Reformados. Eu creio na soberania de Deus. Creio que Deus salva, né? Tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. É uma doutrina difícil no começo de entender, mas tudo bem, agora eu já creio nisso, aceito, tudo bem. Mas eu paro por aí. Então Deus, Ele é soberano na minha salvação, concordo. Mas no culto quem manda sou eu. No culto quem manda somos nós. Então Deus é soberano na minha salvação, mas no culto Ele não é soberano. Uma contradição também. Não pode ser, então, reformado pela metade ou reformado apenas nos trechos que nos agradam. Porque a doutrina da soberania de Deus é uma doutrina que aguça a mente de muitas pessoas. Né? As pessoas gostam intelectualmente de parar, discutir sobre isso. Né? As pessoas gostam. É interessante. Mas quando eu chego em doutrinas que vão ter um impacto mais imediato na minha vida prática, como a família, como nós ouvimos, por exemplo, ou como a igreja deve, na prática, funcionar, uma prática mais imediata, então isso já é meio complicado. Então Deus é soberano na minha salvação, mas no culto não. É uma contradição. Deus, Ele é soberano em tudo. Por quê? Porque Ele é o dono da igreja, soberano sobre a sua igreja. A igreja Ele resgatou com o seu próprio sangue. Cristo Ele tem o direito divino sobre a sua igreja, porque é a sua igreja, simples assim. Parece que é difícil, né, nós entendermos isso, mas é simples. Deus é o dono da igreja e o nosso dever, enquanto irmãos em Cristo, enquanto membros de igreja, enquanto oficiais da igreja, é dizer: Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor ordena que seja feito? Tudo que for realizado. Então, o culto público, por exemplo, forma de governo da igreja, por exemplo, em qualquer outras reuniões que a igreja possa realizar, assembleias, não importa, tem que ser derivado das Escrituras, porque a igreja é a casa de Deus e Ele tem um direito sobre a sua igreja. Então isso é algo importante para nós meditarmos. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a doutrina, a forma de governo correta da igreja? Qual é a doutrina do culto? Temos que ir para as Escrituras e de lá derivarmos, tirarmos, expormos, cavarmos as Escrituras para descobrirmos qual é a vontade do Senhor. Não inventar. Não criar na nossa própria cabeça. Ou como diz a confissão de fé, Deus não pode ser adorado de acordo com as imaginações dos homens ou sugestões de Satanás. Sugestões de Satanás. Mas, Escrituras.
das Escrituras. Mas, dando continuidade ainda aqui nesse texto, uma outra coisa que podemos falar ainda nesse verso, a igreja em primeiro lugar como a casa de Deus, mas em segundo lugar ainda a igreja como um receptáculo da verdade. A igreja como um receptáculo da verdade, um recipiente da verdade. Veja, ele diz, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então ele diz coluna e firmeza da verdade. Algumas traduções diz coluna e baluarte, né, da verdade, ou coluna e sustentáculo da verdade. Eu creio que tem uma expressão melhor ainda, né, para o texto, porque a ideia é que a igreja recebeu da parte de Deus a verdade, e ela então é a coluna, então ela é o fundamento dessa verdade. A igreja de Cristo. A igreja recebeu. Então no Velho Testamento, o povo de Israel recebeu os oráculos de Deus. Antiga aliança. Na nova aliança, agora a igreja, o povo de Deus, ele expande para as outras nações, e a igreja de Deus, ela recebe a verdade de Deus. Então, primeiro, eu quero que você note isso. A igreja recebeu a verdade da parte de Deus, recebeu as Escrituras, recebeu o Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, que é o Espírito da verdade, também diz a palavra de Deus. E a igreja, ela é detentora dessa verdade, a verdade de Deus. E isso aqui já dá uma implicação importante para nós. Quando Paulo diz da verdade, significa que existem coisas que não são verdades a respeito de Deus. Está implícito no texto. Da verdade. Há coisas que não são verdades. Ou seja, então ensinamentos ou doutrinas, instruções que não estão nas Escrituras, que não são derivadas das Escrituras. Então, é dever da igreja ser coluna da verdade. Então, ter posse da verdadeira doutrina do Evangelho, expô-la e pregá-la, ensiná-la, ao mesmo tempo em que ela rejeita as falsas doutrinas. Então, quando ele diz coluna e firmeza da verdade, está dizendo ao mesmo tempo que ela não é, então, a coluna e firmeza da mentira, mas somente da verdade. Há doutrinas falsas. Então, veja, por exemplo, o Senhor Jesus falando sobre isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os versos 6 e 7. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, há doutrinas que são mandamentos de homens, há doutrinas que surgiram dos homens, da mente dos homens, ideias meramente humanas. E o Senhor Jesus reprova isso. Então, reprova esses homens, os fariseus, né, dizendo que eles estavam ensinando doutrinas que vinham de homens e não da parte de Deus. Então há uma reprovação aqui da parte do Senhor. E também as Escrituras falam constantemente acerca de falsos mestres, falsos profetas. Veja Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 15. Diz o seguinte:
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, então a igreja tem que tomar cuidado. O crente, o cristão, tem que tomar cuidado, tem que ter cautela com falsos mestres. E o fato de existirem, então, falsos mestres, pressupõe que existem falsas doutrinas, porque é isso que eles ensinam. Veja também ainda mais um texto, poderíamos citar muitos e muitos textos, mas apenas mais um. 2 Pedro, capítulo 2. Esse texto, gosto muito desse texto, porque quando você ler esse texto, você automaticamente já relaciona ele especialmente com o tempo que nós estamos vivendo hoje, com, por exemplo, falsos mestres que nós vemos por aí, televisão, né, assim por diante, os famosos por aí, que causam na verdade muito mais escândalo, né, do que os próprios ímpios, né. Então veja, capítulo 2, 2 Pedro, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Veja o que diz a palavra de Deus. Então, falsos mestres, falsos doutores, eles aparecerão, introduzirão encobertamente heresias de perdição, então mentiras, falsos ensinamentos. Muitos seguirão as suas dissoluções e será blasfemado o caminho da verdade por causa dessas pessoas. Não é isso que nós vemos hoje isso acontecer, né? Então, tantos falsos mestres, as pessoas olham, blasfemam o nome de Deus por causa desses homens. E ele diz isso ainda: por avareza farão de vós negócio, movido pelo dinheiro farão de vós negócio. São falsos mestres que trarão falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Então, uma doutrina que não é pura, que não é condizente com as Escrituras. Então, a igreja, Paulo diz que ela é a coluna e firmeza da verdade. Então, ao mesmo tempo, ela deve negar, rejeitar essas doutrinas que sejam falsas, que não sejam de acordo com as Escrituras. É uma implicação lógica. Se ela é coluna, baluarte, sustentáculo da verdade, firmeza da verdade, então a mentira deve ser abandonada. Então, as Escrituras não ensinam, que muitos filósofos querem ensinar, que existem várias verdades, está tudo certo, tudo bem, não importa. Não, a Escritura não ensina isso. Há a verdade de Deus. E ela deve estar na igreja de Deus, porque ela é a casa de Deus. Então podemos aplicar essa doutrina para nós e dizer isso. Nós, quanto cristãos, você, enquanto cristão, a igreja, nós participamos, que nós fazemos parte, deve rejeitar as falsas doutrinas. Deve abandonar, rejeitar tudo aquilo que não estiver de acordo com as Escrituras. O Senhor Jesus ordena que isso aconteça. Veja sobre isso alguns exemplos. Veja Apocalipse capítulo 2. Então aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse são as cartas nas igrejas, 7 igrejas. No capítulo 2, a partir do verso 12, a carta à igreja de Pérgamo, no verso 12 diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá
os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Olha como é forte. O Senhor Jesus está dizendo para a igreja: eu tenho contra ti, para essa igreja de Pérgamo, que há alguns aí que sustentam uma doutrina, a doutrina de Balaão, e faz com que as pessoas cometam idolatria. E também tem alguns aí que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Não tem que ficar claro para nós. O Senhor Jesus odeia heresias, falsos ensinos. O Senhor Jesus odeia. Se Ele odeia, como que isso pode estar na sua casa, na sua igreja, no meio do seu povo? E nós, que professamos amar a Cristo, conhecer a Cristo, podemos ter essas doutrinas, tolerar essas doutrinas falsas, ensinos errôneos. É claro que aqui poderíamos debater, descobrir o que era de fato a doutrina dos nicolaítas, mas o foco que eu quero colocar é o seguinte: uma falsa doutrina é abominada, odiada por Cristo, nosso Senhor. As pessoas criaram uma versão, uma visão diferente de Cristo. Muitas igrejas. Não, Cristo é aquele lá que é um Senhor, é Deus, é o Senhor, se fez carne, mas Ele ama todas as pessoas, Ele abraça todo mundo, Ele não rejeita ninguém, Ele aceita todas as coisas. Isso não é verdade, isso é mentira, isso não é o Cristo da Bíblia, das Escrituras. Ele odeia o pecado, Ele vai condenar o seu pecado e as falsas doutrinas que você, porventura, possa sustentá-las. Ele vai condenar, Ele vai dizer: eu odeio tais doutrinas. Falsa doutrina, Cristo odeia. Se você olhar no capítulo 2 ainda aí de Apocalipse e ver o verso 6, para a igreja de Éfeso, aí está um ponto positivo, um elogio para a igreja de Éfeso no verso 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então, odiar as heresias é algo agradável a Cristo. Odiar, então, falsos ensinamentos, doutrinas impuras, falsas, é agradar a Cristo. É agradar a Cristo fazer isso. Então, quando você rejeita, você rechaça as heresias, você está adorando a Cristo. Você está obedecendo a Cristo. Cristo está se agradando da sua igreja, de nossas vidas. E essas cartas que nós lemos aqui são para isso. Para fazer com que as igrejas, então, aqui abandonassem esses ensinos, falsos ensinos. Veja também aí no capítulo 2, aqui ainda de Apocalipse, verso 18 em diante. Verso 18 diz o seguinte, em diante: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei.
Então veja a preocupação de Cristo com a sua igreja. Se você ler, né, o início, desde o começo, quando ele vai falar sobre a igreja, sobre as igrejas, ele vai dizer que ele anda no meio da igreja. Cristo anda no meio da sua igreja. Não é um Deus ausente, é o Deus vivo, ele está no meio da sua igreja, ele anda na sua igreja. Ele está dizendo aqui, ó, todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Todos saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. É para meditar sobre isso? Como sério é isso? Quando nós lemos nos evangelhos que Cristo estava ministrando aqui na terra, e certa vez ele curou um homem paralítico, e ele diz, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados, ele disse. E as pessoas, os incrédulos, os fariseus, eles pensaram, apenas pensaram, só pensaram, não disseram, só apenas pensaram, diz o texto. Esse homem está blasfemando, só Deus pode perdoar pecado. E Cristo olha para eles e diz, por que vocês pensam isso no seu coração? Talvez por isso os fariseus odiavam também a Cristo. Você consegue imaginar? Coloque-se no lugar desses homens, dos fariseus. Você está diante de alguém na sua frente e essa pessoa sabe todos os seus pensamentos. Isso é assustador. Se fosse possível pegar só os seus pensamentos que tivesse essa semana e projetássemos aqui, você ficaria desesperado, com certeza. Primeiro a sair correndo, fugir. Cristo está dizendo, eu ando no meio da igreja e eu sondo a mente e o coração de vocês. Então Cristo sabe o que você pensa a respeito dele, a respeito da sua palavra, a respeito da igreja dele. E que doutrinas você de fato crê. Você pode estar numa igreja reformada e boa, e você ouvir algumas doutrinas e rejeitá-las em seu coração. Cristo sabe disso. Eu sondo mentes e corações, ele diz. Isso é assustador. Ele sabe todas as coisas. O Dr. Martin Lloyd Jones chegou a dizer certa vez. Uma das coisas mais assustadoras que existe é que nós estamos na presença de Deus. Acordamos, vivemos diante de Deus e Deus sabe tudo. De acordo com o Salmo 139. Tudo. Então ele sabe o que se passa na sua igreja. E ele diz aqui o que ele vai fazer com essas pessoas, o que ele vai fazer com essa falsa profetisa. Porém, numa cama, ferirei de morte a seus filhos. Então as pessoas falam assim, não, o Deus do Velho Testamento era diferente do Novo. Né? O Deus era muito mais irado no Velho Testamento, mais terrível, trovejava do céu lá, etc. Né? O Monte Sinai, o Novo, Deus é só amor. Não, acho que não leram o Novo Testamento também corretamente. Porque lá em Deuteronômio, o Senhor, Deus diz, através de Moisés, sou eu que mato, sou eu que faço viver. E quem vai fazer que você escape das minhas mãos? Ninguém, Deus diz. Eu vou afiar a minha espada reluzente. E minha espada vai comer carne, ele diz. Ele é aquilo, fala, é assustador. Mas Cristo está dizendo a mesma coisa aqui. Eu vou matar os filhos dela. Cristo está dizendo. O mesmo Deus. Por quê? Por causa de práticas errôneas. E por que existem práticas errôneas? Porque existem doutrinas errôneas. Doutrinas aqui que são chamadas até de profundezas de Satanás. Quantas doutrinas hoje estão aí em muitas igrejas que nós vamos comparar com as escrituras e podem ser chamadas de doutrina de demônios. Profundezas de Satanás. As pessoas às vezes nem fazem noção disso. Não fazem noção disso. Então a igreja precisa rejeitar as falsas doutrinas porque Cristo rejeita. E ao fazer isso, ela está agradando ao dono da igreja, que é Deus. Veja também a carta de Judas, antes aí do livro de Apocalipse.
Judas, verso 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então veja, a necessidade de escrever-vos, ele diz no verso 3, e exortar-vos. Para quê? Para que nós batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a igreja é chamada para isso. Batalhar pela verdadeira doutrina, que é derivada das Escrituras. Veja também Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Noteis aqueles que promovem, então, dissensões contra a doutrina da palavra de Deus. Desviai-vos deles. Afastai dessas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Então veja, Paulo está dizendo, 1 Timóteo 3,15, a igreja de Deus é a coluna e firmeza da verdade. Então, aquilo que não é verdade, aquilo que não está de acordo com as Escrituras, deve ser abandonado, deve ser rejeitado, deve ser colocado de lado, deve ser inclusive odiado por nós. Algumas pessoas não atentam para isso, mas amar verdadeiramente a Deus é ao mesmo tempo odiar tudo aquilo que é contrário a Ele. Ao mesmo tempo, é necessariamente odiar. Porém, nós podemos ainda fazer uma pergunta, mas tudo bem, como que nós podemos fazer isso enquanto cristãos? Individualmente falando, coletivamente falando, como podemos fazer isso? Obviamente, em primeiro lugar, reconhecer que as Escrituras contêm a verdade de Deus. Então, por exemplo, nosso Senhor Jesus disse o seguinte, João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Verso 17. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Então a igreja é a coluna da verdade e a verdade é a palavra de Deus. Então, reconhecer que as Escrituras são a verdade de Deus. Depois de fazer isso, nós devemos fazer o quê? Devemos examiná-la e estudá-la. Então o Senhor Jesus também fala sobre isso, lá em João também, aí, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Veja também Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Texto conhecido. Então, a pregação do apóstolo Paulo, em alguns lugares diferentes. E ele, veja no verso 10 o seguinte: logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Aí o verso 11, ora, estes foram mais nobres
do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então vejam, eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras para saber se realmente era assim. Então você deve desconfiar muito de muitas coisas que você ouve por aí. A internet tem muitas coisas que não são, apesar das pessoas se apresentarem, né, como fiéis, como servos de Deus, mas elas podem estar dizendo algo contrário às Escrituras. Então, se você não examinar as Escrituras e apenas ouvir e receber como verdade, sem examinar as Escrituras, você podemos estar caindo num erro aí. Então, como ter a verdadeira doutrina e rejeitar as falsas doutrinas? Estudar diligentemente as Escrituras. Ler as Escrituras. Meditar nas Escrituras. E ainda devemos buscar compreender as Escrituras. Veja Lucas 24. Nós temos que entender que para compreendermos as Escrituras, nós somos completamente dependentes de Deus para isso. Então não é apenas... é claro que Deus faz uso disso do nosso intelecto, né, da nossa capacidade humana, mas não é apenas isso que conta. Então nós devemos orar ao Senhor pedindo esclarecimento. Então Lucas 24, verso 45, diz o seguinte: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então o Senhor abriu o entendimento dos discípulos, dos apóstolos, para eles compreenderem as Escrituras. Então, isso é uma oração que podemos fazer, pedir ao Senhor para que compreendamos corretamente as Escrituras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. E uma outra coisa também importante, para que seja evitado uns falsos ensinamentos, falsas doutrinas, é o dever também dos oficiais da igreja, de ensinar a palavra de Deus com esmero, ensinar com esforço, para acertar cada vez mais. Então veja Malaquias capítulo 2, último livro do Antigo Testamento. O Senhor falando a respeito da função dos sacerdotes. Eu creio que isso pode ser aplicado hoje aos ministros do Evangelho da Nova Aliança também hoje. Veja, Malaquias capítulo 2, verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então há uma responsabilidade também por parte dos oficiais da igreja. Paulo também disse em Romanos, capítulo 12, veja comigo também, Romanos 12, verso 7. Se é ministério, seja ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então tudo isso é importante. É importante que os ministros da palavra estudem diligentemente a palavra de Deus, a fim de transmitirem a doutrina correta. Então são coisas práticas que precisam ser feitas. Mas uma outra coisa importante ainda que precisa ser feito, e isso é, na minha opinião, o mais negligenciado de todos. Por quê? Porque muitas igrejas podem falar, não, nós lemos a Escritura. Nós estudamos a Escritura. Aí você vai perguntar, mas sua igreja crê no quê? Nós cremos na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, tá bom. Aí você faz a seguinte pergunta. O que a sua igreja pensa a respeito da doutrina tal, doutrina X? Aí eu penso tal coisa. Ou o que vocês pensam a respeito, por exemplo, do texto, como você interpreta Efésios capítulo 1? Ah, eu penso tal coisa. Certo. Aí você vai na outra esquina, na outra igreja, porque hoje é uma em cada esquina, né? Vai numa outra igreja, bem próxima, e aí você faz as mesmas perguntas. E as respostas são diferentes. Mas ela diz, também cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você vai numa terceira, numa quarta, quinta igreja, todas vão dizer, eu creio que a Escritura é a palavra de Deus, aqui nós lemos a Escritura, nós pregamos a Bíblia, pregamos só a Bíblia aqui. E nessas 5 igrejas diferentes, cada uma fala uma coisa diferente a respeito da mesma doutrina. Aí você fala, e agora? Quem está falando a doutrina correta?
porque todas dizem que estão de acordo com as Escrituras. Mas uma diz uma coisa, outra diz outra, completamente diferente, a respeito de um mesmo texto bíblico. Então, quem tem a doutrina correta? Porque existe a verdade. Paulo diz, a igreja é a coluna da verdade. Alguém está falando a verdade. Como é que eu faço para saber qual é a verdade? Bem, então um dos erros que as pessoas cometem gravemente na igreja hoje é desconsiderar a história da igreja. A história da igreja. Para você interpretar corretamente as Escrituras, você precisa conhecer a história da igreja de Cristo. Então você não pode, ninguém pode, pelo menos não deveria fazer isso. Eu tive uma ideia, aprendi algumas coisas da Bíblia e vou começar uma igreja nova amanhã. Não, a igreja tem mais de 2000 anos de história. A igreja de Cristo, ela não começou ontem. Ela não começou ontem, a igreja de Cristo. Tem uma história. E se nós queremos que ela é a noiva de Cristo, que ela é a coluna da verdade, sustentáculo da verdade, essa igreja, e essa igreja, ela existe na história porque Deus age na história, Ele mantém o seu povo na história, e ela vai sendo passada de geração em geração. A verdade de Deus, a doutrina de Deus, ela foi sendo passada de geração em geração. E você se dizendo igreja também, sendo parte da verdadeira igreja, você tem que estar dentro dessa linha histórica. Você tem que estar dentro disso. Senão você está fora da igreja de Cristo. Deus, Ele opera na história da humanidade. Ele age na história da humanidade. E em cada geração Deus tem um povo que Ele permanece, que Ele sustenta para si. Ele guarda para si, Deus. Então você negar isso é negar a ação de Deus na história. E Deus levantou homens e mulheres no passado que ensinaram a palavra de Deus, e você tem que estar de acordo com essas doutrinas, senão você está fora da igreja de Cristo. Simples assim. E a palavra de Deus diz isso. Veja comigo Efésios capítulo 4, por exemplo. Efésios capítulo 4. Verso 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganavam fraudulosamente. Assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Deus deseja o nosso crescimento, que não sejamos mais imaturos. E para isso Ele fez o quê? Verso 11. Deu para a igreja pastores e mestres. Você então negar isso, que muitas pessoas negam isso hoje. A igreja não precisa de pastores, a igreja não precisa de mestres. Deus deu para a igreja pastores e mestres. E Ele tinha em vista o aperfeiçoamento da igreja. Então você abandonar isso, na história da igreja, Deus deu muitos mestres para a igreja. Você precisa conhecer isso, aprender deles. Veja Hebreus também, livro de Hebreus, capítulo 13. Diz isso claramente. Verso 7. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Então veja, lembrai-vos dos vossos pastores. Não vos entreguem a qualquer doutrina, não.
lembrai-vos daqueles que vos ensinaram a palavra de Deus. Então, por isso a importância de estudar a história da igreja, estudar os símbolos de fé que foram dados, foram feitos por grandes homens de Deus do passado, explicando as Escrituras. E você tem alguma dúvida, às vezes, nas Escrituras, e você abre numa passagem lá, por exemplo, Efésios capítulo 1, não sei, seja qual for a passagem, e você pensa, puxa, bem, eu acho que quer dizer isso aqui, minha opinião. Aí você vai consultar a história da igreja. Aí no século XIX, um grande homem de Deus disse uma coisa diferente de você. Aí você vai no século anterior, outro homem de Deus disse uma coisa diferente de você, mas igual ao do século XIX. E assim por diante. E esses homens não se conheceram, viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, países diferentes, todos dizem a mesma coisa a respeito da Escritura naquele trecho, e você diz outra coisa. Então quem está errado é você, muito provavelmente. Você está errado. Você tem que se conformar àquilo que Deus concedeu para a sua igreja. Não pode rejeitar a igreja de Cristo. Os ensinamentos dados por Deus à igreja de Cristo. Então, como você tem uma igreja com a doutrina pura fazendo isso, mas ainda para nós terminarmos, quero que você volte comigo lá em Timóteo novamente, 1 Timóteo, capítulo 3. Verso 15. Então Paulo diz o seguinte: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aí ele continua, verso 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, recebido acima na glória. Então veja, à medida que a igreja deve então abandonar as falsas doutrinas, ela deve não apenas ficar na defensiva, mas deve também anunciar a verdade. E o que é a verdade? Aqui nesse texto é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Veja, Paulo diz assim: a igreja é a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, a King James traduz, sem nenhuma controvérsia, não tem como haver dúvida aqui no que eu vou falar agora. Ou seja, então o que eu vou falar agora é a maior verdade de todas. É a maior verdade de todas agora o que eu vou falar. Que a igreja deve ter, que a igreja deve portar essa verdade, ela deve anunciar essa verdade. Qual é a verdade? Deus se manifestou em carne. Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Manifesto em carne. Então aquele Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele se fez homem, humilhou-se a si mesmo, e nasceu como um bebê colocado numa manjedoura, cresceu toda a sua vida sendo obediente aos seus pais, mesmo sendo eles seres humanos, falhos e pecadores, e viveu uma vida perfeita, sem pecado algum. Pregou, ensinou, e no fim do seu ministério, ele, na cruz do Calvário, de acordo com Isaías 53, ele sofre a ira de Deus, é esmagado pela ira de Deus, por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Deus se manifestou em carne. Doutrina da cruz de Cristo. Se ela não for anunciada, se ela não for pregada, não existe pregação verdadeira. Não existe evangelho verdadeiro. Sem a verdadeira doutrina, não existe igreja verdadeira. Não existe pregação do evangelho verdadeira. Não existe salvação fora disto. Cristo deve ser anunciado. Quantas pessoas, quantas igrejas, estudiosos, ministros, até reformados alguns, sobem no púlpito. Já vi muitas vezes isso acontecer. Eles pregam, especialmente quando é do Velho Testamento, pregam as histórias, explicam as histórias e nunca falam da cruz de Cristo, nunca falam de Cristo. Nunca. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar Cristo. Deus se manifestou em carne. Se Cristo não é pregado,
o evangelho não é pregado, doutrina, você não tem a doutrina verdadeira. Paulo ainda diz, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. O Espírito de Deus estava sobre ele, ungiu ele, confirmou ele. Romanos capítulo 1, por exemplo, Paulo fala algo interessante sobre isso, sobre o Espírito de Deus em Cristo. E diz o seguinte, Romanos capítulo 1, verso 4. Romanos capítulo 1, verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Cristo, ele foi, segundo o Espírito de Deus, pela ressurreição dos mortos. Ele foi declarado Filho de Deus em poder. Ele foi justificado pelo Espírito, foi confirmado o seu ministério pelo Espírito de Deus. E Paulo ainda continua, ele foi visto dos anjos, os anjos assistiram ao seu ministério. Os anjos anelam contemplar o ministério de Cristo. Ele foi pregado aos gentios. Paulo, grande pregador aos gentios, e ele foi recebido acima na glória. Essa é a mensagem do Evangelho. A vida de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Paulo diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Não há dúvida a respeito da veracidade do Evangelho. Não há dúvida alguma de quem é Cristo, do que ele fez, de quem ele é. E é isso que a igreja deve sustentar como a maior verdade a ser pregada. Por isso Paulo diz aos Coríntios, nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a minha mensagem. A cruz de Cristo. Pregar Cristo. Pregar Cristo. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Para que nós voltemos para a verdadeira doutrina da palavra de Deus. E essa doutrina glorifica o nome de Deus e exalta Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós possamos odiar, rejeitar todo falso ensino e amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus, a verdadeira doutrina. Não esquecer daquilo que os mestres do passado ensinaram. Mas aprender, ler, conhecer, estudar, para que não caiamos em erros. E acima de tudo orar, para que a igreja pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Ore pelos ministros do Evangelho, para que Cristo seja pregado. Ore, como diz Paulo, para que a palavra de Deus seja glorificada. Né? Tenha um livre curso e seja glorificado. Ore por isso. Igreja que não prega a cruz de Cristo, são grande maioria hoje, não são igrejas verdadeiras. Uma vez, nós terminarmos, eu vi um pregador dizendo o seguinte, e achei interessante, ele falou o seguinte, imagine uma cidade e Deus entrega essa cidade nas mãos de Satanás. Satanás podia fazer o que ele quisesse com essa cidade. Deus, a sua soberania, fizesse isso. Uma suposição, é claro, né? Apenas uma suposição. Então Deus fala para ele, você pode fazer o que você quiser nessa cidade. Aí você imaginaria, como seria essa cidade? Como seria? Puxa, um caos, uma violência, algo terrível, etc. Não, não seria. Seria a melhor cidade do mundo para se viver. As pessoas seriam extremamente educadas, melhores escolas, do ponto de vista humano, as melhores escolas, melhor emprego, tudo de bom e do melhor. As pessoas seriam muito educadas e nem cuspiriam no chão nessa cidade. E para completar, todo mundo iria para a igreja todo domingo, sem problema nenhum. Todo mundo iria para a igreja. Só tem um pequeno problema. Todo mundo iria para a igreja para ouvir uma pregação, mas que não fosse sobre a cruz de Cristo. Só isso. O restante seria tudo perfeito. Não ouça a mensagem da cruz. Não é isso que Satanás falou através de Pedro, né? Foi isso que aconteceu lá nos evangelhos? O Senhor Jesus dizendo que ia para a cruz. Pedro disse o quê? Não, Senhor, poupa-te a ti mesmo. Se Jesus olha para ele e diz, arreda-te de mim, Satanás. O que ele quer é que as pessoas não ouçam a pregação da cruz. Essa verdade aqui que não há dúvida nenhuma. Deus se manifestou em carne. A igreja pode ser a igreja mais bonita que tiver, os membros mais
talentosos que tiver, mais bem bonitos, pessoas que o poder aquisitivo, não importa. Se a cruz de Cristo não for pregada, o evangelho está sendo pregado. Então essa igreja não é coluna, firmeza da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos abençoe pela sua graça. Amém. Oremos brevemente, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de conceder a verdade para a tua igreja, Senhor. A tua palavra concedida a nós pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Deus. E te pedimos graça, sabedoria, para compreendermos a tua palavra, para conhecermos melhor, Senhor, a tua palavra, e possamos, ó Deus, abandonar e rechaçar todo e qualquer falso ensino dentro da tua igreja e até mesmo em nossas vidas particulares. Senhor, tem misericórdia de nós. Abre-nos o nosso coração, o nosso entendimento. Nossa oração é como o salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple a tua lei, Senhor, as maravilhas da tua lei, Senhor. Ó Deus, no nome de Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. No nome dele, aquele que é o fundamento da igreja, o cabeça da igreja, no nome dele, nosso Senhor, nós oramos e te pedimos. Amém.